E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal São Paulo Dragões. Hoje eu vou apresentar para vocês a diferença de tamanho do Morumbi para o Maracanã. Vamos lá? Bem, essa primeira imagem demonstra que o São Paulo, o Morumbi, o time do São Paulo, ele tem uma circunferência um pouco menor do que a do Maracanã. Esse ponto número 1 significa que é o limite onde o São Paulo vai até a parte final sul do Maracanã. E aqui na parte norte é o ponto final do São Paulo, do Morumbi. Aqui o ponto 3 é a parte final da estrutura do estádio do Maracanã. Da estrutura, não é da cobertura, é da estrutura. Então o comprimento parcial do Maracanã é cerca de 293 metros, enquanto do Morumbi é cerca de 273. O comprimento parcial, onde leva as arquibancadas, até a parte final das arquibancadas. Então, o que sobra são 20 metros. O que sobra são 20 metros. Dividido por 2, dá 10 metros para cada lado. Ou seja, para 10 metros para a parte norte ou parte sul e mais 10 metros a mais que o Maracanã tem da parte norte ou da parte sul, essa parte daqui de baixo. E o comprimento total de toda a estrutura do Maracanã é 317 metros. Ou seja, vai dessa extremidade aqui, ó, depois dessa linha vermelha, vem até aqui, ó, aproximadamente. Depois dessa linha vermelha, vem até aqui. 317, aí vem, passa e vai até essa faixa vermelha, essa linha vermelha, que fica próximo do lado de fora da estrutura do Maracanã. E o Morumbi, que tem 273 metros. E o total, o resultado, né, dá 44 metros a mais, 44 metros a mais para o Maracanã. Dividido por 2 dá 22 metros, ou seja, o Maracanã tem 22 metros até o final da estrutura e mais 22 metros até o final da estrutura, terminando o Morumbi aqui, nesse pontinho, e indo até a parte final, nessa linha vermelha, que dá 22 metros aproximadamente. Certo? Vamos para a próxima página. Essa próxima página é exatamente a mesma coisa que vimos no anterior, porém com é, essa, essa, esse cruzado aqui, essa linha cruzada. 293 metros menos 273 dá aproximadamente 10 metros de vantagem para o Maracanã. E o comprimento é a mesma coisa do slide anterior. Próxima página, outra imagem. Morumbi dentro do Maracanã. Olha só como são parecidos, né? Até o formato são bem parecidos, tanto do Morumbi quanto do Maracanã. E aqui a parte final do Morumbi
e aqui a parte final do Morumbi também, tanto na parte norte quanto na parte sul. Próxima imagem. Aqui mostra o limite, né? Que é o Morumbi que vai é, o limite parcial de largura, ou seja, 223 metros, enquanto o Maracanã tem outra metragem. Passar para a próxima imagem. Aí, ó, praticamente a mesma imagem, porém com os pontos, né? Os pontos nas extremidades de cada lado do Morumbi. Ou seja, o Morumbi tem esse tamanho todo aí e é um pouquinho menor que o Maracanã, um pouco menor do que o Maracanã. Próxima imagem. A mesma imagem, porém com um traçado nos limites do Morumbi, ou seja, o Maracanã tem um pouco mais de vantagem. São bem parecidos realmente. Próxima imagem. Também bem parecida a imagem, com traçado, com a cruz, né? Mostrando os limites dos estádios, né? Morumbi e do Maracanã. Vamos para a próxima imagem. Também mostrando o limite e a largura, que vai até 223 metros. Desse ponto aqui até esse ponto aqui dá 223 metros de largura do Morumbi, no caso. Próxima imagem. Essa aqui mostra a imagem, o comprimento total, que é 317 metros do Maracanã, 317 metros, que é da estrutura total do Maracanã, 317 metros, e 273 metros do Morumbi. Desse pontinho onde tem a linha preta até o outro limite da linha preta onde tem um pontinho, dá 273 metros. E o Maracanã tem uma vantagem de 44 metros no total, dividido por 2 em cada extremidade, cerca de 22 metros nessa parte sul e 22 metros de vantagem para o Maracanã nessa parte norte. Próxima imagem. Aqui mostra é, o tamanho, no caso de vantagem, que tem o Maracanã, em dois tamanhos, né? Até onde vai a arquibancada do Maracanã, que é onde tem esse número 2, essa linha do número 2, que dá aproximadamente 258 metros para o Maracanã, enquanto o Morumbi tem 223 metros, que é esse pontinho aqui, branquinho aqui, ó. 223 metros do Morumbi e até aqui essa linha vermelha, onde tem esse trajetozinho cinza, dá 258 metros. É o limite aonde a arquibancada do Maracanã vai.
de largura. Dá 258 metros. E aqui, nesse número 3 é a parte final da estrutura do Maracanã, que dá aproximadamente 278 metros de largura total, enquanto o Morumbi, 223 metros de largura. Ou seja, subtraindo tudo, o Maracanã tem uma vantagem na largura total de 55 metros aproximadamente. E dividido por 2, ou seja, em cada uma das extremidades, dá aproximadamente 27 metros e meio de vantagem para cada lado do estádio do Maracanã em relação ao Morumbi. Ou seja, o Maracanã é mais largo do que comprido. Próxima imagem mostra aquela mesma imagem anterior, porém sem as informações. E aqui, ó, mostra a outra imagem com as especificações já mencionadas, né? 293 metros, que é até onde vai a arquibancada do Maracanã, do ponto dessa linha vermelha pá, até, até essa parte cinza do círculo, 293 metros. Enquanto do Morumbi, né, 273, e o resultado dá 10 metros de folga aí para o Maracanã. Maracanã bem grande, né? Caramba. Próxima imagem. Praticamente a mesma coisa. 293 menos 273 metros. Aí a diferença, né? No caso, o resultado, 10 metros. No comprimento parcial. Comprimento parcial. Que é daqui até aqui. Essa parte. Muito interessante. Muito parecidos, né? Muito parecidos os estádios, a circunferência dos estádios, muito parecidas. É uma imagem mais limpa, o Morumbi cabendo dentro do Maracanã. Caramba, muito interessante isso. Eu sempre quis saber o tamanho do Morumbi em relação ao Maracanã e não conseguia, né, ter essas informações. E aí eu dei uma olhada, uma pesquisada e verifiquei, né, e consegui o real tamanho do Morumbi e coloquei em cima do Maracanã, né, dentro do Maracanã. Aqui mostra também a largura, 223 metros do Morumbi de largura em relação ao Maracanã. É isso. É isso que eu queria trazer para vocês. Gostou? Um forte abraço. Se possível, dê o like e até a próxima.